Sabe por que muitas pessoas elas têm medo da Sexta-feira 13? Amenizou mais depois que o evangelho começou a expandir, começou a encorajar as pessoas, né? Ensinar as pessoas. Porque muitas pessoas estão distantes de Deus. E quando a pessoa está distante de Deus, Deus se torna insignificante na vida dela. Ou seja, Deus se torna pequeno na vida dela. Tem uma história que estava o pai e o filho, né, junto, e eles olhou para o céu. Tinha um avião ia passando, né, voando sobre as nuvens, muito pequeno. E aí eles começaram a conversar e viram que o avião era pequeno, né? Aí o filho foi e perguntou para o pai o tamanho de Deus, né? O tamanho de Deus. E aí o que acontece? Certo dia depois, o pai foi com o filho no aeroporto. Quando chegou lá, viu o avião, né? Viu um avião de perto. Porém, o avião era muito grande. O avião era muito grande. E aí o pai do menino falou assim: filho, você lembra quando você perguntou o tamanho de Deus para mim? Eu te mostrei um avião que estava para cima das nuvens, muito pequenininho. Agora eu estou mostrando um avião perto de nós. Olha o tamanho desse avião. Um enorme avião. E aí o pai falou para o filho: assim é Deus. Aquele avião estava longe, estava para cima das nuvens, era pequeno. A gente via ele pequeno porque ele estava longe de nós. Ele estava muito longe. Agora eu estou mostrando para você esse avião que é do mesmo tamanho, só que agora eu estou mostrando de perto. Eu estou mostrando de perto para você. Moral da história, o que ele falou para o filho? Assim é Deus. Quanto mais você está longe dele, mais pequeno em nossas vidas ele se mostra. Quanto mais você está perto de Deus, maior ele é em nossas vidas. Ele se fez uma base, fez uma análise, uma reflexão sobre o avião. O avião estava longe, para cima das nuvens, então o avião era pequeno. Por que é pequeno? Porque estava longe deles, estava distante deles dois. Quando eles viram o avião no aeroporto, o avião era enorme, um Boeing muito grande, porque estava perto. Ele disse: assim é Deus. Quanto mais você está perto de Deus, mais grande ele se manifesta em nossas vidas. A Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, que nós somos libertos pelo o conhecimento. Provérbios capítulo 11, versículo 8 e 9. Diz assim: o justo é liberto da angústia e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Os justos são libertados pelo conhecimento. Provérbios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: o que desvia o ouvido ou os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Viu? Você que é aquela pessoa que só pede oração, mas não gosta de ouvir a palavra de Deus. Tem uns bispos aí, apóstolos, missionário, que vai para o YouTube só orar pelo povo. Orando pelo povo, mas não ensina o povo a ouvir a palavra de Deus. Irmão, a Bíblia diz que nós devemos beber água da nossa própria cisterna. Da nossa própria cisterna. Ou seja, tem muitos pregadores que querem que você dependa da cisterna deles. Esteja na mão deles. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos libertos pelo conhecimento. Por isso tem muitas pessoas que oram, jejuam, faz propósito, sobe monte, desce monte, chora, se esperneia, fala em línguas, prega, canta, chora e está na presença de Deus. Mas tem 10, 20, 30, 40, 50 anos que ora pelo mesmo propósito. Aliás, nem ora, né? Porque a oração não é uma petição qualquer. Oração é um apego
é um vínculo, é uma conversa, é um namoro com Deus. E quando você namora com alguém, meu irmão, com uma moça ou com um rapaz, você quer agradar a pessoa que você ama. Você quer falar aquilo que ela gosta, o que ele gosta de ouvir. Porque um namoro é um relacionamento. E com Deus, irmão, não é diferente. Com Deus não é diferente. Às vezes você só faz petição e achando que está orando, no final você não está orando coisíssima nenhuma. Então, você de repente é daquelas pessoas que gosta de oração, mas não gosta de ouvir a palavra. Até a sua oração para Deus é maldição. Você sabia disso? Provérbios 28, capítulo 28, versículo 9. Agora, se você tem alguma coisa contra, vá se ter com Deus. Por isso que as pessoas cansam de pedir, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor diz que a esperança adiada adoece o coração. Então, até a oração de muitos para Deus é abominação. Agora, vamos para o livro de... Deixa eu ver aqui, irmãos. Vamos lá. A palavra do Senhor diz que nós somos santificados pela palavra, ou pela verdade. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que é a verdade. Vamos achar aqui em João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade. Isso é Jesus falando, viu? Isso é Jesus que está falando. Santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Amém? Agora, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7, diz assim, 7 até o 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então escute bem. O Senhor Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Talvez você é uma pessoa que só pede oração. Lógico que tem bispo, pastores, apóstolos, missionários que ensinam as pessoas errado. Todo dia oração, mas não ensina a pessoa a se santificar pelo quê? Pela palavra, pela verdade. A tua palavra é a verdade. E a Bíblia diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que tem muitas pessoas hoje sofrendo, triste, porque a Bíblia diz que nós somos libertos pelo conhecimento. Você nunca viu Jesus orando em público? Não porque é errado, não podia, não. Mas em público ele ordenava através da palavra. Ele ensinava, irmão. Antes de tudo ele ensinava. Por isso que a igreja de Cristo hoje está morta. E muitas das vezes você é uma pessoa que tem medo, né? Chega a sexta-feira 13, você fica com medo de gato preto, de passar por debaixo de escada, medo de bruxa, de bruxaria, de macumbaria, não sai de casa. Por quê? Porque é como a história desse avião que estava para cima das nuvens e a criança olhou e viu pequenininho e perguntou: pai, como é? Qual é o tamanho de Deus? Aí depois levou o filho no aeroporto para poder terminar a história e disse: olha aqui o avião, olha o tamanho desse avião, não é grande? É grande porque nós estamos perto dele. Naquele dia o avião era pequeno porque estava longe de nós. Assim é Deus. Quanto mais longe Deus está de nós, mais pequeno ele se apresenta a nós. Ou seja, não vê os milagres que ele tem para fazer para nós. Quanto mais perto nós estamos de Deus, maior é Deus, maior Deus se manifesta em nossas vidas. É a palavra de Deus, meus irmãos. E nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que levar isso a sério. Nós temos que levar isso a sério. Por isso que você é uma pessoa e acha que, não, eu não faço nada errado. Irmão, só você rejeitar de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que o que você fala para Deus, o que você pede para Deus se torna abominação.
Se você é uma pessoa que gosta de ligar todo dia o YouTube, 6 da tarde, meia-noite, só à procura de oração e não quer ouvir a palavra, o que você fala para Deus se torna amaldiçoado, se torna abominação. Você sabia disso? Porque você não quer ouvir a palavra de Deus. Todo mundo que rejeita de ouvir a palavra de Deus, ele se torna uma pessoa amaldiçoada, porque está rejeitando a instrução de Deus. É como um filho, uma filha que rejeita a instrução do pai. Chega um momento que o pai diz: não estou nem aí mais. Chega, irmão, não diga você que é pai, você que é mãe, diz: não, eu nunca vou abandonar meu filho. Você não abandona, é verdade, mas tem hora que você deixa para lá, porque senão no lugar de você viver, você vai morrer de tanta preocupação. Essa é a verdade. Então as pessoas, elas têm medo de tudo. Elas escutam mais o médico, mais o governo, mais o patrão ou a patroa do que o próprio Deus. Não estou dizendo para você não escutar a sua liderança, o médico, seu patrão, sua patroa, né? As leis do governo. Não estou dizendo para você não escutar. Mas se é de eu obedecer os homens, eu prefiro obedecer a Deus. Você sabia que quando o médico passa uma receita para um paciente, ele fica até com medo de dormir e passar da hora de tomar o remédio? Quando Deus usa um pastor, um missionário para pregar para alguém ou para ela não está nem aí. Não está nem aí. Eu quero dizer para vocês, irmão, que eu não oro por todo mundo, viu? Jesus diz: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo só pelos teus. Ou seja, eu oro só pelos teus. Eu oro só pelos teus, Senhor. Eu não oro por todos. Porque os teus são teus, os teus te ouvem, os teus te obedecem. Então é isso, meus irmãos. A Bíblia diz que o medo produz o tormento produz morte. Você sabe disso? Talvez você não saiba, né? Você não lê Bíblia, muitas vezes você não lê Bíblia. Sabe por que tem muitas pessoas atormentadas aí, tirando a vida? Tomando remédio para cometer suicídio? Porque elas vivem atormentadas pelo medo. Ansiedade, preocupações, síndrome do pânico, depressão. Mas ela não quer saber de Deus. Ela prefere ir lá tomar remédio escrito lá, mandado pelo médico, para trazer para ela um efeito colateral e ela morrer mais rápido. A não dar ouvido à voz de Deus. Estamos chegando no início, o final do ano, de 2024, vamos entrar em 2025, e você continua a mesmice. E vai continuar. Se você não tomar uma decisão de fazer certo, você vai continuar. Todo dia você vai ter medo, vai vir sexta-feira 13, você com medo, né? Você tem até medo do número 13. 13, irmão, é bênção. Representa os 12 apóstolos e Jesus 13. 12 apóstolos, mas Jesus faz o número 13. Essa é a verdade. Então fica aqui essa mensagem para você encorajar você, para dar força para você acreditar na palavra desse Deus. Então, quanto mais perto eu estou de Deus, mais Ele se manifesta grande na minha vida. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais Deus se torna pequeno na minha vida. Não porque Ele é pequeno, mas eu limito Deus. Eu limito Deus na minha vida. Eu faço Deus pequeno, por quê? Porque a minha fé não leva, as minhas obras, minhas atitudes, não leva eu ver Deus na minha vida de maneira grandiosa. Essa é a verdade, meus irmãos. Então fica aqui essa mensagem. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino, tá? E deixa o like, porque você fazendo isso, você vai estar nos ajudando. De acordo, você se inscreve, assina e ativa o sino e deixa seu like. O YouTube vai passar os nossos vídeos para outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão estar gostando. E assim nosso canal está crescendo e estamos alcançando vidas que estão sofrendo. Então vamos estar alcançando vidas que estão sofrendo. Então nos ajude compartilhando nossas mensagens. Fique perto de Deus para que Ele se manifeste de maneira grandiosa na sua vida. Que Deus abençoe na paz de Cristo Jesus.